defasagem da gasolina e do diesel. A gente tá vendo essa disparada aí que teve do dólar, teve também como é que faz para manter a gasolina e o diesel no mesmo preço? O problema é esse, o problema é querer manter um preço artificial por parte do governo, porque é preço administrado, então o governo toma conta. Tudo bem, mas vamos lá. O que isso implica na economia de um país? O que isso traz de vantagem ou desvantagem para a economia do país? Uma vez segurou o preço do combustível artificialmente, agora fica difícil mexer nesse mesmo preço de combustível de novo. Foi assim que a Petrobras quebrou na época da Dilma? É, exatamente isso. É o que leva à defasagem de uma empresa que gera emprego, que traz desenvolvimento, que traz crescimento econômico, tanto para os estados quanto para as cidades onde atuam. Por exemplo, Paulínia. Quanto mais o governo interferir na Petrobras, pior fica a arrecadação para o município de Paulínia. Pior fica a arrecadação para a região toda. Por quê? Porque Paulínia, por mais que a cidade tenha o dinheiro, que cresça e que tenha ali uma condição da empresa ter uma arrecadação maior e o município também, isso interfere no resto da região. Por quê? Porque a região, as pessoas se transitam, né? As pessoas vivem lá, compram aqui, moram aqui, trabalham lá e vice-versa. E isso faz com que a economia de uma região toda se desenvolva a partir disso. Só que quando começa a ter interferência política no assunto, caso da posse lá do Trump, que também falou nos seus discursos de um monte de interferências que vai fazer, acaba afetando a economia como um todo. Agora, Rogério, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Estados Unidos tem um monte de refinaria, tem um monte de empresas que mexem aí com petróleo, distribuem derivados, diesel, gasolina e tudo mais para todos os Estados Unidos. Aqui a gente tem apenas a Petrobras. Refinarias, a gente tem uma ou outra que pega o petróleo e transforma em gasolina, diesel e tudo mais. A gente vai ficar dependente disso até quando? Lembra da história de Abreu e Lima, uma refinaria que era para estar pronta, e tem mais uma ou duas que eram para estar prontas e a gente ser autossuficiente, porque a gente tem petróleo, mas a gente não tem diesel suficiente, não tem gasolina suficiente também, tem que importar. A defasagem está 22% do diesel e alguma coisa perto de 15% da gasolina. Quando é que isso vai acabar? Não vai, né? Não vai acabar. E assim, o primeiro presidente da Petrobras que foi mandado embora por Jair Messias Bolsonaro, ele na sua demissão, no último discurso, né, pós-demissão, dizer que ele seria trocado e cabe uma outra pessoa, ele foi no discurso com uma camiseta que representava exatamente o que ele pensava e o que ele mostrava qual era a ideia da Petrobras e das pessoas que trabalham na Petrobras. Que existe um gap, existe um vão enorme, um buraco entre a produção de petróleo e o refino para chegar na distribuição. E o nosso gap, o nosso buraco, a nossa falha gigantesca é o refino. E aí existia uma política ali do Paulo Guedes junto com o Bolsonaro de privatizar o setor de refinaria como um todo. Todas as refinarias, o setor de refino, para acabar com esse buraco, com esse gap. Então existia plano para isso. O atual governo que chegou agora, na verdade, quer até desfazer o negócio que foi feito de uma venda de uma das refinarias. Eu lembro. Quer construir outras refinarias. Uma refinaria por si só para construir vai de 2 a 4 anos para ficar pronto, quando não tem nenhum gato no meio. Se tiver algum gato no meio, algum cara muito bonitão assim, sabe? Aí a demora. É o que mais tem, né? Pra sair a construção. E aí fica esse problema. E aí o Brasil tem um problema. E esse problema é esse gap, esse buraco. E a gente não sabe como é que acaba com esse buraco. Quantas distribuidoras tem nos Estados Unidos, quantas refinarias e quantas no Brasil, só para encerrar? Mais ou menos. É que nos Estados Unidos você tem 4 empresas internacionais atuando lá dentro, mais 3 empresas nacionais que atuam dentro do país. E aí cada uma faz o seu processo de distribuição e refino e tem uma indústria voltada para isso. Então, vamos pensar que nos Estados Unidos nós temos no mínimo 8 refinarias atuantes e funcionando de empresas diferentes. No Brasil nós temos 5. Uma delas é privada e 4 da Petrobras. Será que lá tem gasolina batizada? Cara, se tem gasolina batizada ou não tem gasolina batizada, à medida em que vai isso parar no posto ou chega na imprensa, a população por si só regula isso. Por quê? Porque a população deixa de comprar, para de comprar naquele posto, para de comprar naquela marca. Acabou. Né? Que quebra, é a marca da refinaria. Fecha. E a empresa quebra, fecha as portas. E isso, no Brasil, é aquela lei de Gerson. Eu vou levar vantagem, né? Tá 60 centavos, 50 centavos, R$1 mais barato no tal posto, não sei o quê. E aí acaba migrando para esse posto com baixa qualidade. Ou quando não, vai na gasolina aditivada, né? E aí não tem uma medição de quanto aditivo vai em cada gasolina. Tem nada.
só se ela tem o aditivo ou não, e aí você acaba comprando aditivo no lugar de gasolina, né? E assim segue o jogo. Eu sou o Rogério Araújo, da Roara Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogerioaraújo.com.br.